Eu acho que já está bem claro para nós alguns procedimentos para não pegarmos, né, o vírus, né, o coronavírus não entrar no nosso sistema. Hoje eu queria te sugerir alguns procedimentos para o vírus do medo, da raiva, da desconfiança também não tomar conta do seu sistema. Para isso, eu vou fazer na forma de responder 3 perguntas que vieram para a gente aqui. Uma, a pessoa estava dizendo que esse medo tá, né, tomando o sistema dela, que quando ela fecha os olhos ela se acalma, mas ela abre os olhos, o medo toma. E ela não pode ficar o dia inteiro de olhos fechados, ela tem muita coisa para fazer. A outra pessoa estava nos dizendo que ela estava indo bem, nenhum desses vírus estavam atacando o corpo dela não, de medo, de raiva e etc, até que estava conseguindo atravessar. E aí ela recebeu a notícia que uma pessoa da família dela está com câncer. E uma terceira dizendo que estava assim, com desespero, com medo, já tomado por tudo isso, porque ela quer exercer a profissão dela, que é uma coisa que ela gosta, ela precisa de ganhar dinheiro e ela não está podendo, está impossibilitada porque ela é massagista. E por que eu pensei em responder essas 3 perguntas juntos? Gente, eu sinto elas como nossas porta-vozes. Todos nós estamos com alguma coisa nesse momento complicado, um desafio que a gente está vivendo. E já deu para perceber que não vai dar para sair correndo, que não vai dar para pular essa. A gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que achar caminhos para fazer de uma melhor forma. E eu estou pensando aqui com esses procedimentos, poder atravessarmos com mais consciência. Porque a nossa criança normalmente interna e a gente na infância, quando estávamos diante de um desafio, a gente chorava, a gente fazia uma birra, a gente gritava por colo e alguém pegava a gente. Só que agora tem alguma coisa diferente nesse momento. Parece que o nosso adulto está sendo convidado. Pode fazer sua birra, pode tudo isso, mas vai ter que aprender alguma coisa aqui. O seu adulto vai ter que comparecer, o nosso. Ou seja, conversa de gente grande, gente. Então, para isso, eu pensei de esclarecer um processo que acontece dentro de todos nós. Tem a nossa consciência, a nossa luz, aonde nosso ser está ancorado. E tem também uma parte nossa, onde estão vários conteúdos que a gente não conhece muito bem. Estão fora do campo de visão, estão na sombra. Eu olho, mas eu não consigo ver. Um jeito que eu estou agindo, uma situação que eu estou vivendo, e eu falo, gente, por que eu estou vivendo isso? Não consigo entender. Então, ali existem, nesse lugar inconsciente, nesse escuro, existem muitos conteúdos meus inaceitáveis, que eu não consigo expor, né? Difícil de expor para o condicionamento nosso. Mas ali dentro também tem muito do nosso potencial, apesar que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que tem potencial faltando, a gente pode mais. Então, exemplo, ali dentro tem uma raiva guardada, antiga, minha, que eu não quero abrir mão, mas também não sei como fazer. Eu tenho meu amor, mas eu preciso então compreender que tem uma parte desse meu amor distorcido ali, então ele não está pleno. E assim vai com a minha confiança, né? Nós temos um medo ali, então minha confiança não está total, porque tem alguma coisa guardada lá. Já vou chegar no procedimento. E aí, então, existe uma questão importante que a gente se lembrar aqui. Essa sombra e essa luz não podem se encontrar, não tem como. Noite e dia. Tem até uma penumbra na passagem de um para o outro, mas eles não se encontram. Então, como fazer? Existe uma parte dentro de nós, que eu vou chamar de ego consciente, que é o mediador entre essas duas partes. Ele faz a ponte. Ele tem um passaporte onde tem visto para os dois lados. E aí, esse ego consciente, ele trabalha nessa reconversão dessas forças que estão distorcidas e guardadas no inconsciente, esquecidas. Porque a gente em algum momento não deu conta e precisou guardar lá. E aí, eu tô me lembrando aqui de um exemplo de uma pessoa que eu conversei com ela essa semana, para você entender melhor o ego consciente trabalhando, tá? Ela tá num relacionamento amoroso,
nunca sente que é suficiente o que ela recebe lá. E ela me disse, Paramita, mas ele me dá muito, mas nunca tá bom. E quem estava dizendo isso para mim era o ego consciente dela. Como que eu faço? Por que eu não estou enxergando? O que eu tenho que ver lá? E nós fomos trabalhando, e é claro que ele foi ali resgatando memórias do pai dela quando criança indo embora, o buraco que ficou, que ela está tentando tampar com o relacionamento. Enfim, o ego consciente vai trazendo essas partes nossas. Então, qual que é a dica? Qual é o procedimento, afinal? Vamos fortalecer esse ego consciente. Eu estou aqui brincando desses vírus do medo, né? Tentando trazer um pouquinho de humor numa situação tão dramática. Esses vírus estão vibrando no mundo. O coronavírus está se espalhando, mas o do medo também, o da irritação, o da procura de culpados. Está vibrando no mundo e vibra dentro da gente como essas pessoas trouxeram. E aí, então, o ego consciente, se ele está rebaixado, se a gente está bebendo álcool demais, comendo coisa que não faz bem, assistindo muita coisa. Você já percebeu? A gente consegue ficar assistindo 2 horas, às vezes, de um filme ruim, mas não consegue ficar 3 minutos com a gente mesmo. Isso tudo vai rebaixando ele. Então, a gente precisa de uma forma de fortalecer para que ele possa lidar melhor com esses conteúdos que estão vibrando dentro de nós nesse momento. E aí eu te pergunto, quais são os seus procedimentos para que esses vírus não te peguem? Eu tenho alguns e sugiro para você meditar. Larga um pouquinho uma coisa que você não está curtindo tanto ali e fica um pouco com você. Não estou dizendo daqueles filmes legais das séries que nós estamos curtindo não, tá? Estou falando de uma outra coisa. Então, meditar, se conectar com a sua espiritualidade, com as suas orações, se você está afinado aí nisso. Ouvir uma música que talvez te eleve, contactar pessoas que você tem uma conexão, que te ajudam a abrir o coração. Tudo isso, você deve saber outras coisas que façam com que fortaleça seu ego consciente. Para que aí então a gente possa atravessar tudo isso respondendo o chamado do adulto, evoluindo mais como ser humano e aí como humanidade. E talvez então passar de uma melhor forma nessa prova que nós estamos todos juntos. Vamos lá, gente, vamos fortalecer nosso ego consciente. Cuidado com a preguiça, cuidado com o adiamento.